Então, vamos lá, pessoal. Nessa primeira parte da Class 6, que é a classe 6, espero que vocês já tenham preparado todos os exercícios, tá bom? Para você chegar aqui, você tem que ter feito o Homework Stage 1 das 20 frases, tá? Então, quando você estiver assistindo aí a videoaula gravada, se você não fez o Homework Stage 1, que são as frases da primeira etapa, para de assistir aqui, vai fazer as frases para depois chegar nesse ponto, tá bom? A gente vai ser bastante chato e metódico com a questão do método, para que você tenha o melhor resultado possível e chegue fluente ao final desse ano, ok? Na Class 6, nós temos sempre na verdade, toda a classe, nós temos uma main question, que é uma pergunta principal, e a main question dessa lição é What are you doing now? What are you doing now? O que você está fazendo agora? E por que esse main question? Porque na main question a gente aborda algum ponto gramatical que a gente vai falar na aula, tá? Então, what are you doing now? Tem tudo a ver com esse tema aqui, que é o present continuous, tá bom? Que é o presente contínuo. O que é o presente contínuo? Você lembra? É um tempo verbal onde nós expressamos tudo que está acontecendo nesse exato momento. Ótimo, o Ivo já está aqui. Eu acredito que eu já não tenho que liberar a entrada, né? Acho que o Vini deve ter corrigido essa parte, eu tenho que liberar a entrada. Então, Ives, bem-vindo aí, tá bom? Parceiro aqui, lado a lado. Tá falando aqui, Ives, sobre o present continuous. É o tempo verbal que nós expressamos tudo que está ocorrendo nesse exato momento, tá certo? Nós temos o presente, temos o passado, temos o futuro, mas aqui o present continuous é tudo que está acontecendo agora. Então, para pensar nesse momento, agora, now, agora é now em inglês. O que está acontecendo? Então, é justamente quando nós temos que expressar algo que está ocorrendo no momento, agora, é que a gente vai usar o present continuous. E ali tem uma formulazinha básica do present continuous, fórmula igual uma fórmula matemática, ok? Nós temos o pronoun, que é o pronome, que é o sujeito, no caso, que pode ser uma pessoa, pode ser o Ives, pode ser he, ele, pode ser the doctor, o médico. Então tem que ter um pronome ali, tem que ter um sujeito ali, tá? Mas o verbo to be, que lembra do verbo to be, o terror dos brasileiros. Todo mundo estudou o verbo to be. Tem gente que passou aí o segundo grau todinho estudando o verbo to be, que é verbo ser, estar. Lembra que eu falei na segunda aula que o verbo to be, apesar de ser um chato de galocha, ele é muito importante. Ele é o ser, estar e está por toda parte no inglês. Então é bom que você pratique ele, para que você possa, quando ele for, né, chamado para participar de alguma coisa, que é o caso aqui, de algum ponto gramatical, ele esteja na ponta da língua. Só relembrando, verbo to be, né, ser, estar. I am, you are. I am quer dizer eu sou. You are, você é. He is, ele é, ele está. She is, ela está. It is, isto é, isto está. O it é usado para coisas, objetos, animais. We are, nós somos, nós estamos. You are, vocês são, vocês estão. They are, eles são, eles estão. Lembrando que isso dá o ponto que vocês estudaram na Class 2. Tá? Então, olha só, nós temos sujeito aqui para aplicar nessa fórmula, mais, que nós chamamos plus em inglês. O verbo to be, plus, que é mais, main verb. O que é o main verb? Verbo principal. Toda frase tem um verbo principal além do verbo to be. Plus ing, ing. Esse ing, pessoal, é o nosso ando, endo, indo, né, do português, lembra? Correndo, dançando, dormindo. A ação está acontecendo agora. Então, para você colocar um verbo, né, no present continuous, está acontecendo agora, você tem que botar esse ing, mas tem uma fórmula a ser seguida aqui. Olha o exemplo que foi dado aqui embaixo. Bob is driving now. Melhor, Bob is driving home now. Então, nós temos o Bob aqui. Acompanhe comigo, ó. O Bob. Deixa eu ver se eu consigo fazer um rabisco aqui. Vamos ver aqui. Tá o verdinho da Globo Amazon aqui. Opa, consegui. Pronto. Então, vamos lá. Então, aqui nós temos o Bob, ok? Olha só, liguei aqui muito perereca, né? Muito perereca fraquinho, indo carioca, falando carioquês. Então, tá aqui, ó.
Aqui o Bob, que é o pronome, na verdade é o nome, é o sujeito. Olha aqui o verbo to be, pessoal. Olha o verbo to be eu ligando aqui. Ô, Ives, consegue ver a linhazinha fraquinha que eu estou fazendo aqui? Então tá certo. Tá até uma mosca azul, tá amarelinho. Tá? Então, o verbo to be. E o drive, que é o verbo principal, aqui, ó. E o ing, que é a última parte. Então, vocês perceberam que tem um nome ali, um pronome, um sujeito, o verbo to be, o verbo principal e mais ing. O verbo drive em especial, tá? Nós, além de acrescentarmos ing, por ele ser, né, um verbo com terminação, uma terminação deixa eu digitar aqui, drive, a regra diz que quando você tem que acrescentar o ing com verbos terminados em e, você tira o e e bota ing, tá certo? Então, drive em especial tem essa regrinha aí, tá certo? Beleza. Outra regra importante também, que é bom de assinalar, é que verbos com terminação CVC. O que é CVC, pessoal? C é consoante e V é vogal. Em inglês nós falamos consonant. Repita comigo aí. Consonant, que é consoante, ok? Vowel, que quer dizer vogal. Tá na explicaçãozinha aqui embaixo. Então, quando nós temos uma terminação CVC, que é o caso, ó, o N é uma consoante, o U uma vogal e o R uma consoante. Antes de botar o ING, nós vamos dobrar a última consoante, ok? E aí, depois que nós dobrarmos, nós vamos colocar o ING. Tá certo? Só um minutinho só. Beleza. Então, vamos lá. Se nós temos a pergunta principal ali, what are you doing? O que você está fazendo? Vamos testar aqui. Só tem o Ives aqui. Então, o Ives vai ser meu cobaia aqui hoje, Ives. Tá? Se eu pergunto para você, Ives, what are you doing now? O que você está fazendo agora? Como é que você responderia? Lembra? Temos que botar um sujeito. No caso é você, eu, né? Yes, Aqui, I am studying. I am studying. Vamos melhorar essa frase. Studying o quê? Now. O que você está estudando? I'm studying English now. Ótimo. Sempre melhora um pouquinho a frase. I'm studying English. Não. Entenderam, pessoal? Então, olha só, o Ives construiu a seguinte frase. I am studying now. Eu estou estudando agora. Então, você tem que, né, fazer uma reflexão. Eu não posso interagir com todo mundo, mas se eu perguntar para você, what are you doing now? Por exemplo, se você estiver me escutando, nós temos o verbo listen. Opa, quem tá aí, trava o microfone aí que apareceu. Saiu um palavrão aqui, hein? Vai ficar na live, hein? Então, aqui, ó, o verbo listen. Listen é o verbo escutar. Então, aqui, ó. I am listening. Now. Estou escutando agora. Ok? Vamos dizer que tem um outro estudante aí no YouTube que fale, por exemplo, pergunta para ele, what are you doing now? O que você está fazendo agora? Por exemplo, estou assistindo a aula. Então, aqui, ó, I am watching, porque watch é o verbo assistir. I am watching now. Tá certo? Então, toda vez que vocês verem, falo isso várias vezes, toda vez que você estiver estudando um ponto gramatical, pessoal, imagina, né, no dia a dia, o que você, no teu trabalho, que você pode usar o present continuous, né? Em que situações você pode usar o present continuous? Alguém pode te ligar, pedir para você fazer alguma coisa. Ei, por exemplo, o Ives, né? Ives, can you please put the garbage outside? Você pode, por favor, botar o lixo lá fora? Você vai falar assim, sorry, I am watching my English class. Me desculpa, eu estou assistindo minha aula de inglês. Entendeu? Então, isso pode acontecer o tempo todo no teu dia a dia. Tá certo? Lembrando que nós temos a pergunta principal, que é what are you doing now? Que é essa da main question aqui em cima. Mas também posso perguntar
diretamente. Exemplo, eu posso mandar mensagem para um dos alunos aqui e perguntar assim: Are you watching my class? Você está assistindo minha aula? Are you watching my class? Fiz a pergunta. Are you watching my class? Você está assistindo a minha aula? Então, ó, eu posso afirmar, eu posso interrogar, lembrando que a forma interrogativa, nós fazemos a inversão, né, entre o pronome e o verbo, ou entre o sujeito e o verbo. Eu trago o verbo para frente. Então, are you watching my class? Ok? A pessoa pode responder como? Como é que a pessoa pode responder? Pode falar yes, I am. Yes, I am. Sim, eu estou. Ou no, I'm not. Não, não estou. Lembrando de uma coisa, pessoal, o americano é muito objetivo, então, quando você responder, responda de forma objetiva, né? Sem ficar repetindo muita coisa. Se ele pergunta, Are you watching my class? Está assistindo minha aula? Não responde tudo. No, I'm not watching your class. So, yes, I'm watching your class. Resposta curta. Yes, I am. Sim, eu estou. No, I'm not. Não, não estou. Ok? Então, lembrando aqui da forma negativa, está aqui a forma negativa. I am not watching your class. Não estou assistindo a sua aula. Tá bom? Então, eu mostrei para vocês como se afirma, como se interroga e como se nega. Lembrando que essa parte aqui, ó, ela vem toda explicativa, né? Que é parte do livro, tá? Ponto gramatical. Deixa eu só parar de... Observem aqui, ó. Toda a explicação gramatical aqui, ó. Verbos com terminação é, que nós vamos cortar o é fora, botar o ing, né? Tem o exemplo do love, que é o verbo amar, o verbo dance, que é o verbo dançar. Nós temos os verbos com terminação CVC, que é consoante, vogal, consoante, e antes de nós colocarmos esse ing, a gente tem que dobrar essa consoante, tá certo? Então não esqueçam disso, e vai ajudar vocês muito mais se vocês derem uma lidinha antes, tá certo? Ivez, você tem alguma dúvida em relação ao que eu acabei de explicar agora? Alguma coisa que você gostaria de perguntar? Ou está tranquilo? Não, tá bem claro. Obrigado. Bem claro, né? Tá certo. Você consegue ver mais alguém online com a gente aí, Ives? Ah, Vini, tem mais alguém aqui com a gente? Tem alguém no YouTube, Vini, que queira fazer uma pergunta? Me Tem o responda. Peter Brandão e o Tio Felipe. Opa, Oi, professor. É porque oi, eu estou Pira. aprendendo a mexer, eu não sei mexer muito bem aqui Não, no tá aplicativo, tranquilo, mas Pira. eu estou observando. Tá ótimo. Você está com alguma dúvida, Pira, até agora, no momento? Não? Não, estou entendendo Beleza, perfeitamente. vai acompanhando aí, tá bom? Sempre Tá, tira a cópia ali, imprime a página que a gente vai dar, beleza? Deixa eu ver, tá ok. Vini, você que está aí no YouTube, alguma pergunta? Bota aí, pessoal, tem alguma pergunta, porque eu vou passar para o próximo tópico agora, tá bom? Tá, o Vini acabou de perguntar, pessoal, ver se tem alguma dúvida aí. Se não tiver, Vini, me dá o ok aqui para eu poder continuar no restante dos pontos gramaticais aqui. Tem um outro um pouquinho mais extenso. Tá ok, nenhuma pergunta até agora. Então, beleza, pessoal, vamos lá. Agora, pessoal, a gente vai ver a questão dos adjetivos, tá? Antes da gente entrar no ponto de gramática em relação à forma comparativa superlativa, nós vamos falar sobre os adjetivos primeiro, porque nós precisamos de adjetivos, né? Lembrando, sei que nosso idioma é muito difícil, português, tem coisas que a gente não lembra mais, né? Mas o adjetivo é tudo que dá qualidade ao substantivo. O substantivo é tudo que está aqui, né? A gente vê livro, caderno, caneca, lápis, caneta, e o adjetivo é o que dá qualidade. O que dá qualidade? Qual tipo de qualidade? Pô, se é velho, se é novo, se é usado, se é gasto, enfim, isso tudo são adjetivos, tá bom? Então, é isso que a gente vai dar uma olhadinha aqui antes, tá certo? Então, nós temos aqui, ó, short and long adjectives. O que são short and long adjectives? São adjetivos curtos e longos, porque nós temos adjetivos curtos e longos em
em inglês, tá certo? Como nós determinamos? Geralmente são adjetivos com mais de 2 sílabas, só que a separação de sílabas em inglês é por fonética, né? No Brasil, lembra como a gente faz em português? Pegava lá banana, ba, tracinho, nan, tracinho, na. Aqui não é assim. Aqui os americaninhos já começam a separar as sílabas através de fonética. Mas já que ninguém quer ser professor de inglês aqui, a gente vai no modo mais simples para vocês aprenderem. Dá para ver claramente quando o adjetivo é curto pelo tamanho dele e quando ele é longo, com poucas exceções que às vezes nos enganam. Tá certo? Então, ao olho nu, a gente consegue observar. Eu, em sala de aula, geralmente faço uma brincadeira, e você pode fazer essa brincadeira aí conforme você escuta o áudio, ali para treinar a pronúncia, você precisa escutar o áudio, pessoal. Quem estiver estudando sem escutar o áudio está tendo um grande prejuízo, porque não tem como você aprender a pronúncia só olhando. Tem que escutar o áudio, porque às vezes a pronúncia é muito diferente. Ah, Paulo, eu sei o alfabeto todo. Não importa. B com A não é ba em inglês. Então você pode saber que a letra I em inglês é I, mas nem sempre ela vai ter o som de I, entende? Então você tem que escutar o áudio. Então a brincadeira que eu faço na sala de aula é que eu vou ditando os adjetivos, fat, light, thin, esses daqui, e aí o pessoal falando curto, longo, short, long, né? E só de olhar, e a grande parte dos alunos acertam com algumas outras exceçõezinhas ali que enganam a gente, tá certo? Então lembrem disso. Nós temos o adjetivo ali fat, que quer dizer gordo, né? E esse fat, ele é um adjetivo curto e terminação CVC. Você perceba que o T é consoante, o A vogal e o F consoante. Nesse caso, por ser um adjetivo curto, né? A gente vai, e ter terminação CVC, a gente vai dobrar, né? Quando fizer a forma comparativa. Mas isso aqui a gente vai fazer mais na frente. Vamos só dar uma repassada nos adjetivos. Fat, ok? Não vou ler a tradução em português, você mesmo vai olhando aí. Light, thin. Olha o TH aqui, ó. Thin, thin. Lembra o TH em inglês? Heavy, ugly, beautiful, tall, short, rich, poor, fast, slow, clear, dark, tired, busy, easy, difficult, cheap, expensive, handsome, good, bad, happy, sad, lazy, smart, pretty, clean, dirty. Então, pessoal, vocês podem ficar com a pronúncia muito boa, escutando o áudio e repetindo, tá certo? Agora, vamos lá. Para a gente poder falar sobre curto e longo, eu vou falar o adjetivo e você vai falar para mim se é curto ou longo, tá bom? Então, vamos lá. Não vou escutar aí, mas vocês vão treinando aí, eu vou confirmando com vocês. Fat. Fat, se você falou curto, você acertou. Vamos lá. Light. Se você falou curto, você acertou. Thin. Se você falou curto, você acertou. Agora, atentos à questão do thin. Percebam que o N é consoante, o I é vogal e o H é consoante. Então, nesse caso, se eu for fazer a forma comparativa, superlativa, eu vou ter que dobrar o N, tá certo? Deixa eu voltar aqui nesse ponto. Heavy. Se você falou curto, você está certo. Ugly. Se você falou curto, short, tá certo. Beautiful. Se você falou longo, acertou. Tall. Olha aqui, ó, tall. Se você falou curto, você acertou. Short. Exatamente, é curto. Rich. Também é curto. Poor. Também é curto. Fast. Curto também. Slow. Também é um adjetivo curto. Clear. Também é um adjetivo curto. Dark. Também é curto. Tired. E aí, Ives? Curto ou longo? Curto.
Ele é considerado longo por causa da pronúncia dele, ó. Tired. Olha o Dzinho escapando ali, né? Então pode marcar aí, bota um asterisco no tired, que ele é uma casca de banana para a galera. Tem cara de curto, mas ele é longo, tá certo? Então tired, que é cansado, é um adjetivo longo. Busy, curto. Easy, também é curto. Lembrando desses dois aqui, tá? Uma coisa que eu não falei. Melhor eu falar daqui a pouco, porque às vezes pode confundir vocês com a questão do present continuo dos verbos. A gente está falando de adjetivo agora. Difficult, é longo. Cheap, é curto esse. Expensive, longo. Handsome, é longo. Dá para ver aí na cara dele, né? Good. E aí, Ives, curto ou longo? Solta aí o microfone aí. Curto ou longo? Good. Curtos, só tem 2 sílabas. Olha só, nem curto nem longo. Lá, grava esses dois, tá vendo o asterisco ali? Porque o good and bad, ele muda, ele vai mudar na forma comparativa e superlativa. Então, na verdade, ele não é considerado nenhum nem outro. Vamos falar sobre isso, tá bom? Então, anota aí. Happy. E aí? Curto, isso aí. Sad. Curto também. Lazy. Curto. Smart. Também é curto. Pretty. Um adjetivo curto. Clean. Curto também. Dirty. Também curto. Perceberam que foram poucos longos ali, né? Mas dá para ver claramente ali, handsome. Beleza? Então tá certo. Agora que nós conseguimos identificar o que é curto, o que é longo, tá? Vamos lá, vamos à questão da explicação. Observa aqui, quando vocês lerem material, olha só, tudo explicadinho. A comparative and superlative forms são as duas formas, comparativo e superlativo. Pessoal, o que é comparative? Comparative, você está comparando coisas e pessoas. Ok? Superlative, o nome está dizendo, ó, super. Você não compara. Você simplesmente diz, ó, esse livro é o mais bonito de todos. Esse cara é o mais rico do Brasil. Esse carro é o mais luxuoso. Você percebe que eu só estou, né? Não estou comparando? Estou falando que, por exemplo, o Camaro é o carro mais veloz dos Estados Unidos. Você percebe que eu não estou comparando ele, por exemplo, com o Mustang, que é o Mustang? Não, estou falando que ele é o mais. Então, observem. Vamos começar agora falando da forma comparativa, onde nós comparamos coisas e pessoas. Tá bom? Lembre-se, quando vê um ponto gramatical, lembre-se que ele é um ponto importante para que você compare coisas e pessoas. E nós fazemos isso o tempo todo. Se eu estou conversando com o Ives, por exemplo, de carro, né? Cara, ele está falando do carro dele ali, o carro dele é mais veloz que o meu, ou eu falo para ele que o meu é mais limpo do que o dele. A gente está comparando coisas. Agora, se a gente estivesse falando de namoradas, por exemplo, não tem namorada. Você é casado, Ives? Não, também não, né? Mas vamos dizer que pode botar o Vini aí, que o Vini é solteiro, né? Não vou me comprometer, não, porque eu sou casado, muito bem casado, viu? E Vivi tá assistindo a live aqui também. Te amo, amor. Tem que mandar um beijo, né, o Ives? Senão ela briga comigo. Mas vamos dizer que vocês estejam comparando as namoradas. Por exemplo, a namorada do Vini é bem alta, né? De repente pode ser um pouco mais alta do que a sua, né? Então a gente está comparando coisas e pessoas. Não se esqueçam disso. Então vamos lá. Comparative form, beleza? Usamos esta forma para comparar uma pessoa ou coisa com outra. E nós temos uma regra para isso, tá? E por isso que eu falei muito de comparativos de adjetivos curtos e longos, porque a fórmula vai depender se o adjetivo é curto ou longo. Então vamos parar para falar sobre a forma comparativa. Tá vendo aqui em cima? Ó? Comparative form. Short adjectives, adjetivos curtos. Para nós fazermos a forma comparativa entre um adjetivo curto, nós vamos ter que colocar nessa fórmula
né? Adjetivo, adjective, plus, que quer dizer mais? er, plus than. O que é o than? Than quer dizer do que. Por exemplo, eu sou mais do que o que, né? Eu sou mais alto que o Ives, que não é verdade. Ok? Então eu vou ter que montar a seguinte frase. Olha só. Tá vendo exemplo aqui? Quase parecido aqui. Vamos lá. Deixa eu trocar até, vou até trocar esse exemplo, vou botar um outro aqui, para vocês poderem, para fazer um exemplo novo com vocês. Annotate, text. Vamos lá. Então, vamos lá. Ives, ok? Is, que é. Aí eu pego, olha a fórmula aqui, ó. Adjetivo. O adjetivo que eu quero usar, vocês estão vendo aqui embaixo, ó. Estão vendo aqui? Aqui está o adjetivo. Então, aqui começa a fórmula. Eu vou pegar o tall, porque o adjetivo que eu quero usar é tall, de alto. Então, Ives is tall. Aí eu pego o ER, porque na fórmula pede para eu colocar o ER, ok? Eu coloco o than, que quer dizer que, também, ok? Paulo. Então, o Ives é mais alto do que o Paulo. Observa como eu comentei a frase? Ives é mais alto do que o Paulo. Então, entenda, tall quer dizer alto. E para eu fazer mais alto em inglês, eu preciso acrescentar esses dois aqui, essas duas letrinhas. Esse é R aqui. Deixa eu botar uma coisinha aqui. Opa, não. Highlight. Aqui, highlight. Não tem highlight? Tem. Spotlight. Deixa eu ver se eu consigo. Ixi, tô mandando debarar no sistema. Ixi, fiz besteira. Cadê o Vini para me salvar? Tá. Vamos lá, é melhor não mexer com isso, não. Então, eu tenho que colocar o ER para fazer mais alto. É a piração na cabeça da gente, né? A gente imaginar em inglês alto é tall e mais alto é R. Então, o Ives é mais alto que o Paulo. Ok? Certo. Então, vamos lá. Agora, eu vou usar. Posso continuar usando você como meu ajudante aqui, Ives? Então, vamos lá. Vamos fazer a segunda frase. Paulo. Vou falar que o Paulo é um pouquinho mais gordinho do que o Ives. Para mim é verdade. Ives é saradão, garoto novo, joga futebol. Então, olha só. Como é que é gordo em inglês, Ives? Fat. Fat. Deixa eu ter alguma pergunta aqui, só um minutinho só. O Gabriel Carneiro perguntou se o adjetivo curto sempre terá o sufixo "er". Só nesse caso de adjetivo curto, né? Quando for longo, por exemplo, não vai ter. E eu vou explicar daqui a pouco, tá bom? Mas sempre vai ter, tá? Tem algumas exceções também que a gente vai falar daqui a pouco. Lembra aí, Vives, do good and bad. Então, nem sempre tem esse "er" aí, tá bom, Gabriel? Então, vamos lá. Então, perceba, Ives, que o T é consoante, o A é vogal e o F é consoante. Então, para eu fazer essa comparativa, eu vou ter que dobrar o T também. Deixa eu botar ele pequenininho aqui. E aí, depois, eu coloco o R. Entendeu? Então, Paulo is fatter. Por isso que eu dei esse exemplo. Porque é um adjetivo... Deixa eu botar tudo no mesmo tamanho, fica melhor. É um adjetivo curto, com terminação CVC. Então, Paulo is fatter than... Olha o than aqui, ó. Ives. Então, lembra, pessoal, que existe uma fórmula. E essa fórmula, Paulo, como é que eu vou memorizar essa fórmula? Pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. Primeiro você tem que estudar, entender, fazer muito exercício, botar ela na parede da sua casa, ficar com ela direto. Daqui a pouco você acha que quando a gente é fluente, a gente vai buscar a fórmula. Não, já está no automático. Você tem que acreditar em você. Você tem que acreditar que um dia você vai memorizar essa fórmula e que você está falando fluente e ela vai sair naturalmente numa conversa, que você não vai parar. Você tem que acreditar nisso. Entendeu? Apesar de parecer complexa, você está estudando, você está no processo de aprendizado. E você tem que memorizar, vai memorizar, não tem jeito. Ok? Então, Paulo Sfera de Ives.
E onde está a fórmula? Aqui embaixo, ó, adjetivo, mais ER, mais o than. Tá bom? Agora eu vou trazer. Lembra do good and bad? Lembra, Ives? Que eu falei lá? É curto, é longo. Aqui. Good quer dizer o quê? Bom. Ou bem, em alguns contextos também. Por exemplo, eu falar I'm good. O sentido é de eu estou bem, né? E bad quer dizer mal ou ruim. Então, vamos lá. Vamos fazer uma frase aqui. Exemplo. O meu carro é pior do que o do Alex. Ok? Então, vamos lá. Estou comparando meu carro com o Alex. My car is... No caso do bad, eu não vou poder botar bad e botar consoante, vogal, consoante, botar um D, botar R. Está errado. Está errado. Porque a regra diz que o bad, na forma comparativa, passa a ser o worse. É uma mudança louca. O bad passa a ser worse. Mas é assim que é pior que. Então, eu, por exemplo, posso falar assim: My car is worse than yours. O meu carro é pior do que o seu. Armando, depois você tem que me ensinar como é que eu faço para subir isso daqui. Mas, entendeu, Luiz? Entendeu? Então, nesse caso aí, o Gabriel, que você que fez a pergunta, nem sempre o comparativo vai ter o sufixo ER. É o caso aqui, ó. O bad passa a ser worse na forma comparativa. Agora, se eu falo que meu carro é melhor que o seu, olha só. Vamos lá. Vou apagar aqui para tirar um pouquinho de... Beleza, vamos lá. Então, se eu falo que meu carro é melhor que o seu, my car is... Não seria good? Bom? Não existe gooder. Não existe. O good vai passar a ser better. Olha que mudança radical, pessoal. Better than yours. Do que o seu. Agora, para você falar, por exemplo, me diz um carro qualquer aí, Ives. Challenger. Dodge Challenger. Challenger. Yeah. Challenger. Carrão, máquina. Me dá um outro aí. Mais fraquinho que ele. Não, melhor que ele. Não, ele é melhor. Mais fraco que ele. Camaro. Camaro, acho que vai tomar um pau aqui mesmo, hein? Aqui, ó. Challenger. Esqueci do is. Quer dizer, né? Is better than Camaro. Challenger is better than Camaro. O Challenger é melhor que o Camaro. Ok? Então, estou comparando. Beleza? Então, agora vamos ver a última parte que eu quero falar com vocês da forma comparativa, tá bom? Que também merece uma atenção especial. Nós temos muitos adjetivos com terminação Y, né? Me dá um exemplo aí, Ives, de um adjetivo com terminação Y que nós acabamos de ver aqui. Que termina em Y. Lazy. Lazy. O que é lazy? O que quer dizer lazy? Preguiçoso. Preguiçoso. Tá cheio de gente preguiçosa. A gente não conhece ninguém, né, Ives? Graças a Deus, né? Mas tá cheio de gente preguiçosa. Então vamos dizer que a gente vai falar que aquele cara, que a gente sabe quem é, né? É mais preguiçoso do que aquele outro cara. Tá? Senão a gente pode falar, né, Ives? Senão a gente se compromete, né? Então aqui, ó. Aquele cara, that guy, is... Pega o adjetivo lazy. E o que vai acontecer? Todo adjetivo terminado em Y, né, que curto, né, que a gente precisar fazer a forma comparativa. A forma comparativa não pede, Ives, para colocar R aqui, tá vendo? Adjetivo mais R. Nesse caso, terminação Y, eu tiro o Y e boto um I no lugar do Y, aí depois eu boto o R. E aí,
boto o then, quer dizer que tá ele, him. That guy is lazier than him. Então, olha como é que foi a pronúncia. Lazier. Lazier, porque o adjetivo de terminação Y curtos, nós vamos tirar o Y e botar I no lugar dele e ER. Lazier than him. Beleza? Então, ó, terminação CVC, adjetivo com terminação que é o caso do drive. Ok? Não posso confundir com os. É o drive mesmo? Não, é o drive, estou falando de verbo, que é lá no present continuous. Estou falando de adjetivo aqui. A gente tem que tomar cuidado, né? Por exemplo, para não ficar repetindo. Por exemplo, deixa eu ver aqui um outro caso aqui. Peraí. Deixa eu fechar aqui. E acho que foram só esses mesmo. Determinação Y, CVC era do fat, thin, que é magro, double N. Basicamente é isso mesmo. Tá certo. Então, vamos lá. Agora, nós vamos falar da forma comparativa. Adjetivo longo. Aqui, ó, a explicação. Pessoal, tudo que eu estou falando está aí no livro. É só vocês estudarem, tá bom? Vamos até aqui em cima. Aqui, ó, long adjectives, adjetivos longos. Adjetivo longo já muda o esquema. Já não é mais a regra lá de cima. Lembra da regra lá de cima? Olha só, tá vendo aqui, ó? Essa é a fórmula do adjetivo longo. Não confundindo aqui em cima com a fórmula do adjetivo curto, tá bom? Agora vamos passar para o longo. Adjetivos longos, a gente vai botar o more na frente, ok? More, mais o adjetivo e mais o than. Ok? Então, more na frente. E o more, acho que fica até mais fácil, porque para a gente que é brasileiro, né? Porque more quer dizer mais. Então, faz sentido, ó. More, o adjetivo longo, e mais o than. Olha o exemplo que foi dado aqui. The Ferrari is more expensive than the Porsche. A Ferrari é mais cara do que o Porsche. Então, não se esqueçam, quando vocês forem fazer frases, ok? Com adjetivo longo, comparativo, beleza? Vocês vão fazer dessa forma aqui. Então, me dá um outro adjetivo longo aí, Ives, por favor, dessa lista aí que a gente falou. Tired. Tired. Então, tá bom. Tired. Tired é cansado. Então, vamos dizer que eu estou mais cansado do que você hoje, tá bom, Ives? Então, olha só. I am. Vamos para a fórmula aqui. Olha a fórmula aqui. More. More. Adjetivo. O Ives acabou de escolher o tired, que é cansado. Aqui o resto da regra. Ó. Then. You, que é você. Então, repita comigo, pessoal, quem está aí. I am more tired than you. Eu estou mais cansado que você. Tá certo? Porque o adjetivo tired, lembra que ele parece curto, mas ele é longo, cada pronúncia dele. Ok? Então, eu vou usar o more. Recapitulando. Adjetivo curto, eu tenho que botar ER no final dele. E o longo, eu tenho que botar o more. Por quê? Não tem porquê. A regra é assim. Adjetivo longo, bota o more. Adjetivo curto, você bota o ER no final. Imagina quem não estuda inglês. Vai lá no dicionário, peraí, como é que é mais em inglês? A mais é more. Beleza. Não sabe o que é curto, não sabe o que é longo e sai tascando more em tudo. Exemplo, happy. More happy, tá errado. Né? Você não tem que falar more happy, tem que botar happier. Né? A regra tem que botar o R no final. O more só se coloca para adjetivo longo. Tá bom? Beleza. Show de bola, pessoal. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, antes da gente passar para a forma superlativa. Lembra? Estamos falando de comparativo, comparando coisas e pessoas. Teacher, Yes. Opa, question. O senhor falou que é terminado em Y, correto? Tem que isso, colocar o E e o R. isso. Ou é I e R. Na verdade, você tem que tirar o Y fora e bota o I no lugar dele.
Aí depois você coloca o ER. Ah, Entendeu? entendi. Então o final Ok. vai ser IER. Estou falando só logística, porque cai o Y e entra o I no lugar dele. Aí você coloca o R. E até a pronúncia vai ficar diferente, né? Por exemplo, happy vai ficar happier, que é mais feliz, né? Busy, que é ocupado, vai ficar busier, né? Tem esse year, né? Lembra que eu tenho um I no lugar dele, tá certo? Então a regra Entendi. é essa: você acrescenta o I e cai o Y. Aí se você coloca o R, tá certo? Thank you. E lembrando que o adjetivo longo, eu não faço nada disso. Eu simplesmente boto more, que quer dizer mais antes do adjetivo, tá bom? E aí, depois que Tá. eu perguntei no começo, o que é curto, o que é longo, que vai definir justamente nessa questão do superlativo e comparativo, ok? Só um minutinho só, pessoal. Deixa eu ver. Beleza, pessoal, vamos lá. Vamos agora para a forma superlativa. A gente fala em Ó, inglês superlative form. Opa. só uma pergunta ainda nesse ponto. Uhum. O que diferencia o curto e o longo? Se tiver 2 sílabas ou 3 sílabas, a partir de 3 já é longo? A partir de 3 é considerado longo, mas foi o que eu falei, Ives. Não foca muito nisso porque é bem complexo, né? Porque a sílaba em inglês é por sons. As crianças fazem separação de sílaba por sons. Então, como os estudantes de ESL, que é inglês como segundo idioma, que é o que a gente está fazendo agora, encontraram a forma mais simples, o tamanho. Né? Você viu que dentre esses vários adjetivos, nós conseguimos ver claramente o que é curto e o que é longo. O que é curto e o que é longo. Só o que saiu do padrão ali foi o tired, que é um que sai do padrão, e de repente tem mais uma meia dúzia ali que a gente vai poder ver ao longo do curso e você vai conseguir identificar já de cara, saber quem é quem. E o good and bad, e umas outras meia dúzia de palavrinhas também que fogem desse padrão. Então, você pode usar essa regra que eles falam, olho nu, curto e longo, tá certo? Que vai ser mais fácil do que você saber, mais de 2 sílabas, tá, mas e aí, você sabe separar as sílabas em inglês? Não tem como, né? Porque é muito difícil. Fonética, imagina, tá certo? Vamos lá para. Mas é sempre bom saber, né? Conhecimento, saber explicar para as pessoas como é que funciona. Só que a gente tem uma forma muito mais simples de chegar lá. Vamos lá. Superlative form, forma superlativa. Mesmo padrão que eu falei para vocês na forma comparativa. A única coisa é que o super eu não comparo nada com ninguém. Eu falo que um é mais gordo, um é mais magro, um é mais inteligente, o outro é mais burrinho. Enfim, eu não estou comparando. Eu estou só falando que um é mais do que todos. Ou às vezes menos que todos. Eu posso falar, esse cara é o cara mais mal educado da escola. Eu coloquei ele como superlativo, mas na forma negativa. Entendeu? Então, vamos lá. Como que funciona essa regra para adjetivos curtos? Essa formulazinha funciona da seguinte forma. Eu pego o artigo definido the, que a gente até colocou aqui, ó, quer dizer o, a, os, as. Então, o the faz parte da fórmula. E aí eu coloco o adjetivo, né, mais EST. Na forma comparativa, eu botei ER e aqui eu botei EST. Olha o exemplo aqui. Herbert is the oldest student in the classroom. Percebeu? Eu coloquei o the, eu coloquei o adjetivo old e coloquei o ST. Então, eu transformei a frase no o Herbert é o aluno mais velho dessa sala de aula. Ok? Então, observem que oldest, ok? Se eu estivesse comparando, eu teria que botar older e teria que botar mais alguém. Aqui nessa frase, eu comparei o Herbert com alguém? Não. Eu só falei que ele é o mais velho de sala de aula. Não falei que ele é mais velho do que o Ives, por exemplo. Tá certo? E aí a regra funciona da mesma forma. Se o adjetivo é curto, como o caso do big, big. O que é big, Ives? Grande. Grande. Então, olha só. O big, o G é consoante, o I é vogal e o B é consoante. Então, nesse caso, eu vou dobrar a última consoante, que é G, aí sim eu coloco ST, tá certo? Então tem um exemplo aqui, ó. Florida is one of the biggest states in the southern region
of the USA. A Flórida é um dos maiores estados da parte sul, da região sul dos Estados Unidos. Ok? Comparei ele com a Virgínia? Não. Eu falei que ele é um dos maiores. Tá certo? Então, lembrem o que é comparativo e superlativo, para não confundirem. Tá certo? E agora, vamos fazer um outro exemplo aqui. Vamos ver. Ives, me dá um adjetivo curto aí, para a gente fazer uma forma superlativa. Happy. Happy. Happy é feliz. Como é que você faria essa frase? Digo assim, você consegue ver alguma coisa na sua mente em relação ao happy? Qual a frase que você faria superlativa com happy, que quer dizer feliz? Não consigo imaginar. Pode falar que você é o brasileiro mais feliz de Newark, por exemplo. Né? Então, aqui, ó. I am, eu sou. Olha a fórmula. Olha o the ali, ó. Aqui, tá vendo aqui, ó? A fórmula the mais plus adjective. Adjetivo que você escolheu, happy. Feliz. E acrescentar ST. Só que aqui, nesse caso, você não pode botar ST direto. Lembra da regra? Eu até falei pro Peter. Tira o Y, bota o I no lugar dele, e aí sim eu coloco. E aí sim eu coloco IST. Então, I am the happiest, ok? Man in Newark. Eu sou o homem mais feliz de Newark. Comparei comigo? Não. Isso é o mais de todos. Tá bom? Então foi uma regra específica. Então, por exemplo, vou falar assim: o Vini é o professor mais magro da Globo Amazon. Vini is the magro é thin, consoante, vogal, consoante, consoante N e vogal H consoante, dobro o N e aí sim boto o ST. Teacher at Global Amazon. Vini is the thinnest teacher at Global Amazon. Então, Vini é o professor mais magro da Global Amazon. Beleza? Então, ótimo, pessoal, ótimo. Vamos agora, deixa eu ver qual outro ponto. Vá, trazer de volta o good and bad. Lembra do good and bad, Ives? Good que é bom e bad que é mal, ruim. Eles também vão ser usados na forma superlativa. E também vão mudar. Tá? Então, por exemplo, Flamengo é o melhor time. O Flamengo é o melhor time do mundo, né? Deve estar um protesto aí, O Ives já me olhou aqui, não levou muita fé não, né? Então, botar aqui, ó. Mengão, botar Mengão. Botar nação para ninguém ficar reclamando. Então, nação is the. Posso falar good? Não, não posso, porque o good vai mudar. Olha só. Olha como é que ele vai ficar na forma superlativa. Quem nunca ouviu falar a palavra best? The best, melhor. Nação is the best team. Team in the world. Ok? Do mundo. Não sei mover aqui, mas a nação é o melhor time do mundo. Agora, se eu falasse, por exemplo, Ives, de que estado você é, Ives? Você é baiano, né? Pernambuco, Recife. Pernambuco. Qual o time de lá? Santa Cruz, Esporte Náutico. Qual é o seu? Santa Cruz? Santa Então, aqui, Cruz. ó. Santa Cruz Ele é bom ou é ruim esse time aí? Quarta divisão. Quarta divisão, então é o pior mesmo aqui, ó. Vou falar bad. Se eu botasse bad, é ruim. Só que é o pior. Desculpa aí, tá? Mas ele vai subir. Um dia ele sobe. Is the worst. Olha aí, pessoal. Worst team in
Pernambuco, terra do meu amigo Jonas. Caramba, e do Ives agora também. Povo inteligente, hein, ô Ives? Só encontrei fera em Pernambuco. Meus amigos de Pernambuco são muito fera. Não sei se é o sistema de ensino lá, o pessoal muito, muito fera. Tenho grandes amigos de lá e todos eles são demais, cara. Respeito muito. Então, aqui, ó, Santa Cruz é o pior time de Pernambuco. Então, lembra que o bad passa a ser worst, the worst, no superlativo, tá bom? Então, good and bad, bom e mal. Lembra que esses merecem muita atenção porque eles mudam, são irregulares, tá bom? Tem alguns outros também que vai acontecer isso, mas depois a gente vai ver com o tempo aí, tá certo? Agora, nós vamos ver o caso dos adjetivos longos. Os adjetivos longos. Vamos ver a fórmula aqui embaixo? Aqui, ó, long adjectives. The plus most plus adjective. Então a regra é essa, ó. Você bota o the, que é o a, os as, most, quer dizer mais, e o adjetivo, adjective. Tá bom? Então aqui, ó. Olha o exemplo dado aqui. The United States is the most important nation in the world. Os Estados Unidos é a nação mais importante do mundo. Comparei com outro país? Não. Eu falei que ela é a mais importante do mundo. Tá certo? Então, olha só. Observem a fórmula aqui, ó. Botou o the, botou o most, não é must, é most. E important, que é um adjetivo longo. Tá certo? Vamos só fazer agora uma frase. Em vez, manda para mim uma frase, melhor, um adjetivo longo para a gente fazer superlativo aí. Expensive. Expensive quer dizer o quê, Ives? Caro. Caro. Um expensive quer dizer caro. Dá para ver que é um adjetivo longo. Então, eu vou fazer um exemplo aqui. Deixa eu ver aqui. Rolex. Usar o Rolex. Rolex. Então, Rolex, ok? Is uma fórmula. A fórmula está dizendo the, olha o the aqui. Mais most, mais expensive. Só que tem que dar um sentido melhor à frase, né? Então, Rolex, the most expensive watch, relógio, in the world. No mundo também. Rolex é o relógio mais caro do mundo. Não comparei ele com nenhum outro. É o mais caro. Tá certo? Então é isso, galera. Pode parecer um tanto complexo, mas faz parte, né? Faz parte. Nós já fizemos as frases no Homework Stage 1. Se você não fez, você tem que fazer, para que você, de certa forma, aprenda, né, com sons, com o trabalho que a gente faz no Homework Stage 1, que é escutar o áudio, repetir, reescrever de uma forma mais natural. Aí a gente explica a gramática justamente para você entender o que você está montando, como você monta as frases para não saber aprender inglês de uma forma robótica. Você tem que entender como é que funciona a gramática. O bacana é que a gramática inglesa é muito mais simples do que a nossa. Então, você dá uma lida, dá uma estudada, e é importante que vocês leiam e estudem, tá, pessoal? Agora, se o que eu estou explicando, se você tirar um tempinho hoje ou amanhã no máximo para dar uma lidinha na matéria muito bem explicadinha em português e inglês para você, né? Lembrar da minha aula, e a aula vai ficar gravada, a partir de amanhã ela vai estar na plataforma. Você pode voltar 1000 vezes. E aí, pessoal, nós temos alunos, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, que vão estar no dia a dia aqui, vão ver placas, vão escutar músicas, filmes, então legenda, o tempo todo você vai poder ver que esses pontos gramaticais estão aí no dia a dia. Né? E você que mora no Brasil, assiste filmes, séries, você vai ver que lá na legenda, esses pontos gramaticais estão na legenda, e você vai, fiz uma forma comparativa ali, deixa eu ver, dá o pausezinho ali, porque quando nós somos estudantes de inglês, a gente se interessa, a gente não fecha o livro e não quer saber mais da gramática. Não, a gente tem que respirar isso. A partir de agora você tem que ser um interessado nesse ponto aqui, para você poder entender melhor, tá certo? E isso está no dia a dia, é isso que você tem que ter em mente. Qualquer coisa que eu vou fazer com o inglês, essa forma comparativa superlativa está aí. E as regras, um momento, elas vão se tornar naturais, entendam isso, conforme a gente vai avançando. Isso aqui vai ser
uma matéria muito simples, quando você estiver mais lá na frente vendo coisas um pouco mais complexas. Tá certo? Então, não se assustem. Tudo que vocês precisam é estudar. Não vai ser fácil, a gente sempre falou, não vai ser fácil, mas a gente promete a vocês que vai valer muito a pena você dominar esse idioma, certo? E falar de forma correta. Isso que é bacana. Vão aprender a se comunicar, mas também falar de forma correta. Porque quem não sabe inglês, às vezes até aprende a falar, mas fala tudo errado. Está se comunicando de qualquer maneira, mas é bacana você falar um inglês bom, um inglês correto, você causa uma boa impressão. Tá certo? Eu acredito, deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui. Acredito que não. Vocês aí, Ives e Peter, tem alguma dúvida, alguma coisa que vocês gostariam de perguntar? Se não tiver nada agora, vocês podem depois mandar mensagens para a gente e a gente manda uma explicação, até grava um vídeo para falar um pouquinho mais sobre, mas assistam várias vezes essa aula. E a próxima aula, depois dessa, ela vai ser gravada, é o Check Your Progress. Quando você está ali logo depois, deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Olha só, tá vendo aqui? Esse selinho escrito Check Your Progress? Esse selinho está mandando aqui, ó, vá para a página 97. E lá na página 97 tem uma série de exercícios para você fazer, poucos exercícios, só para poder confirmar o que você aprendeu aqui. E nessa videoaula você assiste a correção, tá certo? Para poder fortalecer um pouco mais esse conteúdo, tá bom? Já que a gente está aqui, acabamos na próxima aula a gente vê se fala um pouquinho mais sobre isso. São outros 2 pontinhos aqui importantes, que é o very, o so e o to, que quer dizer very quer dizer muito, o so quer dizer tão, e o to quer dizer demais. Todo mundo aprende o to como também, né? No final da frase. Nice to meet you too. Prazer em conhecê-lo também. Mas antes de adjetivos e advérbios, ele se transforma em demais. Então, observe aqui, ó. It is too sad. Isto é triste demais. Very, mais o adjetivo. Ford is a very good car. O Ford é um carro muito bom. So plus adjective que é igual a tão, né? Gisele Bündchen is so beautiful. Gisele Bündchen é tão bonita. Então, no inglês, né, o americano leva isso muito a sério. A gente tem uma espécie de medição dessa intensidade, né? Então, por exemplo, quando nós falamos very, a gente quer dizer muito. Quando a gente usa o so, quer dizer tão, e está aumentando ali a intensidade. E quando nós falamos to, é demais, está no topo da intensidade. Então, se eu, por exemplo, falar assim, I am very busy, eu estou muito ocupado. O americano entende que você está muito ocupado. Mas se você falar para ele assim, I'm so busy, ele vai entender que você está tão ocupado e que está acima nessa intensidade do very. E se você falar assim, I'm too busy, eu estou ocupado demais, entende? Ó, very, muito, so, tão, e too, demais. Sabe o que acontece? O americano não vai chegar nem perto de você. Porque quando você bota o to, você fala assim, cara, eu não estou tendo tempo nem de respirar, nem precisa conversar comigo, estou usando o adjetivo busy, que é ocupado, mas posso usar qualquer outro adjetivo. Se eu compro uma mesa que não cabe no meu escritório, eu vou falar que ela é too long. Too long. Long é longo, né? Comprido. Quer dizer, a mesa é longa demais para o meu escritório, entendeu? Se eu falo só um comentário outro, it's very long, so long, é outra coisa, mas too long já é demais, beleza? E aqui eu também quero pedir para você em casa fazer o estudo dos dias da semana, é importantíssimo, tá bom? Tem que estar fluente. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Então, entenda, a pessoa tem muita dúvida na terça e na quinta, né? Terça e quinta. Muito simples. Terça, que vem primeiro, é Tuesday. Tuesday. Bem simples. Tuesday. E quinta-feira, olha quanta letra aqui. H-U-R-S. Aqui, ó. Thursday. Lembra que o TH, a língua sopra aqui, ó. Thursday. Thursday. Repita comigo. Thursday. Então, ó. Tuesday, Thursday. Tuesday, Thursday. Então, você estuda inglês terças e quintas? Tuesdays and Thursdays. Beleza? E nós temos a preposição on, que quer dizer sobre, dentre vários outros significados, mas aqui ele é utilizado antes do dia da semana. Então, toda vez que você for usar dia da semana e tiver uma frase num contexto ali, e tiver na segunda, na terça, na quarta, você é obrigado a botar a preposição on. Então, eu falo assim, ó, te vejo na quarta.
See you on, see you, vejo você on Wednesday. Pessoal, Paulo, posso não botar a preposição? Bota, mas está errado gramaticalmente, é o inglês de rua. O pessoal fala direto aqui na rua, né? Aqui nos Estados Unidos. See you Tuesday. Te vejo na terça. See you Tuesday. See you Monday. See you Friday. Mas não, o correto não é isso. O correto é você colocar a preposição direitinho. Olha como é que fica bonito. See you on Monday. See you on Friday. Então, lembre-se, toda vez que você precisar colocar uma preposição antes do dia de semana, você tem que colocar o on. Beleza? Então é isso, acabou. Essa lição 6 ela é chapa quente, que tem muita coisa. Então você precisa estudar, pessoal. A gente promete que você está fluente até, porque começou em janeiro, né? Até dezembro. Mas tem que pagar um preço. E esse preço não é tão baratinho. É um preço de dedicação, exclusividade. Eu vinha conversando com o Peter, ontem, falando com o americano aqui, Peter, falando com o Peter ontem. O inglês ele é ciumento, né? Para você dominar ele, você precisa dedicar tempo a ele. É um projeto de vida, e nesse projeto de vida você precisa da exclusividade como tudo. Comprar uma casa é um projeto de vida, comprar um carro é um projeto de vida, fazer um concurso público, abrir um negócio, morar nos Estados Unidos, ter uma carreira internacional é um projeto de vida, e o inglês também é um projeto de vida. Se você não considerar ele um projeto de vida, ele não vai te dar a honra de você dominá-lo. E a partir do momento que você domina esse idioma, um portal se abre e você conquista grande parte das coisas que você deseja, porque você está falando com o mundo. Quando você aprende inglês, você se torna poderoso, porque você está falando com o mundo. Fechou? Beijo no coração de vocês. Deus abençoe nossos projetos. Tamo junto, tá bom? Anota aí os exercícios, melhores dúvidas para os exercícios. Mandem ver, pessoal. Para chegar aqui na 6, tem que ter feito todo o trajeto aí. Quem está atrasado, corre atrás do prejuízo, vai dar certo. Na próxima terça estamos em uma nova live. De repente eu vou escolher mais um dia para dar uma live extra, mas os vídeos estão todos lá até a lição 6. A partir de amanhã, essa aula. E a de hoje já está liberada o Homework Stage 1 da Class 6, que são as 20 frases. Um abraço, pessoal. Deus abençoe a todos nós. Amém.